Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na perseverança, segundo aquele que tudo opera e nos capacita, onde dia após dia perseveramos cumprindo a vontade daquele que nos recrutou como bom soldado em Cristo, que não retrocede às atividades civis, permanece antes preparando a vontade do nosso Senhor. Ele disse: assim como nos diz, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre e eternamente. As ovelhas que são do meu aprisco ouvem a minha voz. Aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito de Cristo nos diz. Aonde a fé vem pelo ouvir, ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. E eu as conheço. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, do qual é necessário a perseverança dia após dia, sendo seus imitadores. Mas a palavra nos diz expressamente que nos últimos tempos, pelo esfriamento do amor, haveriam falsos, ludibriadores, enganadores, os anticristo. Quem é o anticristo, senão aqueles que se opõe à verdade do nosso Senhor? E por sua imparcialidade ele permitiu por um tempo o ministério da iniquidade, onde a palavra diz que por sinais ilusórios, segundo não é se admirar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, iriam operar sinais ilusórios, onde se até mesmo os escolhidos não ficassem firmes no que alcançamos, que é o discernimento entre o bem e o mal, onde através do alimento sólido se examinam os espíritos, seriam enganados. Aonde ele diz também que haveria de adicionar a seu aprisco umas ovelhas que não são do seu aprisco. Malaquias nos fala dos filhos de Levi, da onde seriam libertos aqueles que se sentaram a ponto de se assentar no trono de Moisés, o poder da serpente, o pecado, a ira, aonde a letra mata e o espírito vivifica. Estão suspensos entre o céu e a terra, porque maldito aquele que é pendurado no madeiro, aquele que rejeita aquele que na verdade nos liberta, nos cura, nos restaura, onde ele levou sobre si, mas aquele que o rejeita está sobre maldição. Mas para aqueles que estão em Cristo não há condenação. Benditos sois aqueles que perseveram, reconhecendo aquele que vive e que reina, aquele que passou pela morte de cruz no Monte das Arábias, e o Pai o justificou. Aquele que muitos têm ele como pedra de esquina, mas o Pai o colocou como uma pedra angular, aonde em vão constrói os construtores, se não for o Senhor da qual nós depositamos nosso alicerce seguro. Pois aquele que constrói tem mais honra do que a própria casa, aonde que ele cresça e que nós sempre venhamos a diminuir, para que seu nome seja glorificado através do bom testemunho que perseveramos, que só é possível através daquele que nos aperfeiçoa dia após dia com o caráter que são os rins, manejando bem a palavra da verdade, do qual não temos que envergonhar, porque aquele que está na luz, não há trevas e não tem do que se envergonhar nas obras produzidas em nós. Mas aquele que diz que é luz, mas está nas trevas, é mentiroso, do qual está escrito: seja todo homem mentiroso, e o Espírito é verdade. Aqueles que andam no Espírito são os verdadeiros adoradores, aonde não são louvores em mover de lábios somente, mas condiz com o interior, do qual eles sondam o interior
e a mente, o coração, sendo purificado e santificado por meio do lavar, que é a palavra que é viva e eficaz. Ela é penetrante e purifica do interior para fora, e a Ele seja toda honra e toda glória, para hoje e todo sempre, aquele que tudo opera, e nós estamos numa só mentalidade, a mente de Cristo, aonde nos direciona sempre na sua perfeita e agradável vontade, do qual nós agradamos das obras que Ele produz em nós, porque em nós a paz, a alegria do Espírito Santo, do nome estar escrito no livro da vida, aonde em Malaquias também fala que se os pais não converterem o coração dos seus filhos a seus pais, ferirei a terra com desgraça, porque está escrito: tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia. Tudo aquilo que retirardes desta profecia, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida. Dele não se permite zombar. A palavra diz que lá do alto ele está de pé, como quem pisa uva nos lagares, no centro do qual o Pai é a sua cabeça, e ele é a cabeça da noiva, que segue unânime num só propósito, num só coração, numa só fé, num só batismo, o batismo do Espírito e com fogo. E persevera-se dia após dia, aonde não há quem possa impedir o seu agir. Agindo ele, não há quem pode impedir. O justo vive pela fé sois salvos, sois cumpridores. Tudo é possível àquele que crê, aonde ele nos ensina que a lei e os profetas, tudo aquilo que queres que vos faça, façais para com o próximo. Sabemos, embora exortamos segundo o amor opera em nós, para que o povo que perece por falta de conhecimento e negligência no ensino, a palavra diz que sereis odiados por todos. Por isso não esperamos galardão de homens, mas antes esperamos daquele que é do alto, porque maldito do homem que confia no homem. Embora exortamos segundo a verdade expõe as suas más obras. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque a luz expõe as suas más obras. Ele disse: na verdade, eles não vos odeiam, eles odeiam a verdade que vós anunciais, que expõe as suas más obras. Aonde ele diz: se chamaram até o dono da casa de Belzebu, quanto mais os seus domésticos. Aonde ele dizia a eles: uma casa dividida não prospera, mas se expulso por Espírito de Deus, é chegado o reino dos céus sobre vós, aonde ele nos concedeu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, aonde se expulsamos pelo Espírito de Cristo, é chegado o reino dos céus sobre vós, e ele é aquele que traz o galardão para vós sem demora, porque dele não se permite zombar. E embora muitos acham como que tardio, ele é aquele que não tosqueneja e cumpre a sua palavra, porque tudo cessará. Até mesmo os dons que são irrevogáveis, que devem ser operados segundo o amor, e ele é o amor verdadeiro. Se já não se opera segundo o amor verdadeiro, sois filhos do diabo, porque são ódios, brigas e dissensões e iras, estão podados, estão como galhos secos lançados ao chão, aonde já não se produz frutos. É como assim as mulheres ajuntam lenha no cerrado, na mata, para acender o fogo, aonde está preparado, assim na sua imparcialidade, como ele criou um lugar onde haverá júbilo para aqueles que semeiam com lágrimas, também haverá um lugar que ali haverá choro e ranger de dente, aonde o seu verme não se queima.
ele é aquele que tudo opera e executa. Ele exorta, da qual ele disse: nem eu vos condeno. Onde a palavra diz que aqueles que se envolvem nos suicídios, aqueles que estão envolvidos nas orgias, nas imundícias, da qual ele criou somente macho e fêmea, que passar disso é procedência maligna. Os incrédulos, aqueles que invocam o mundo dos mortos, que seguem nas doutrinas de demônios, todos aqueles que anunciam as suas heresias, os mentirosos, nenhum de vós, se não se arrependerem, estão rumo à condenação da sua alma. A primeira morte todos passarão, mas a segunda morte, da qual estamos falando, ali assim haverá um destino para a alma, alguns para o fogo eterno e outros para o zelo e entrar no gozo do nosso Senhor, aqueles que perseverarem sendo seus imitadores. Aonde ele disse: eu não vos condeno, vós já estáis condenados por esta palavra nos últimos tempos, se não perseverarem como filhos da obediência. Aonde muitos seguem como altares enganadores, ludibriadores, idólatras, aqueles que cultuam outros deuses. Nenhum de vós, se não se arrependerem, não tiverem seu nome escrito no livro da vida, estão com o nome escrito na terra, onde ali haverá choro e ranger de dente. Por isso, em mais um dia, aquele que der ouvidos a esta palavra, o princípio da sabedoria é o temor. Temei e tremei diante dele. E ele alegra daqueles que buscam, ele concede liberadamente a sabedoria do alto, para que seus dias vão bens e longos nessa terra e ainda alcance a vida vindoura, do qual ele diz: por que pereceis? Buscai a vida com abundância e a vida vindoura. Ele é a fonte de água viva que nos concede a água viva. Ele é a fonte de água viva transformada no vinho novo, aonde somos odres novos em vinho novo e ambos se conservam. Ele nos traz vida com abundância e vida vindoura, porque não tem planos de nos causar dano algum, mas sim de nos fazer prosperar. Mas aqueles que rejeitam trazem a ira por fazer da mensagem da cruz vã, porque assim como o Pai o ressuscitou ao terceiro dia, assim aqueles que creem e perseveram sendo seus imitadores, aonde a obra de justiça que ele produz em nós, juntamente com a fé, acompanharão a nossa alma para o tribunal de Cristo. E ele dirá: vinde benditos do meu Pai. Mas aqueles que perseveram segundo as suas heresias e imaginações de suas mentes, ele dirá: malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Ainda que declarem que fez cura em seu nome, que fez alguns sinais, foram sinais ilusórios, segundo o pai da mentira, que é assassino desde o princípio, aonde Caim matou o seu irmão Abel. Por isso ficai atentos, buscai sempre a sabedoria do alto, pura, sem hipocrisia, sem interesse, o amor verdadeiro, que é benigno, que nos ensina: não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.